sejam bem-vindos a mais um Semanário Informativo, um espaço onde fica a conhecer todas as novidades do voleibol dentro e fora de campo. Passamos agora aos destaques da semana. Os destaques desta semana vão para a Final Four masculina e feminina da Taça de Portugal e para a dupla Pedrosa Campos no Beach Pro Tour em Recife, Brasil. O Benfica ergueu a Taça de Portugal feminina após 50 anos, depois de vencer o PV 2014 Colégio Efanor. Depois da conferência de imprensa realizada na passada quinta-feira, que serviu de palco para as exposições dos objetivos do fim de semana, sexta-feira foi dia das meias finais da Final Four da Taça de Portugal feminina. Vitória e Benfica e Efanor Sporting. Dois jogos emocionantes que tiveram como vencedores o Benfica e o Efanor, pondo assim, frente a frente na final, um duelo de águias e panteras cor-de-rosa. Com o Centro Cultural de Viana do Castelo recheado de adeptos vermelhos e rosa, o apito do árbitro Luiz Meirelles soou às 21 horas do passado sábado. E como esperado, em um duelo de gigantes, o jogo começou renhido. Mas rapidamente, o Benfica acelerou o passo e se distanciou no marcador. E mesmo com a aproximação rosa, este set já estava destinado às águias da capital. E Avery Heppel fechou o set com o ataque aos 25-22. Com a vitória do primeiro set, o Benfica entrou confiante a liderar, mas o jogo voltou como a ser do início do set anterior, taco a taco. E em poucos momentos, o feito se repetiu, a dilatação no marcador para o lado benfiquista, que não parou de crescer e foi congelada aos 25-18 por Alice Clemente. O Benfica estava a um set de erguer a taça depois de 50 anos, mas o Efanor não pretendia entregar de mãos beijadas e entrou a disparar pontos no terceiro set, conseguindo uma grande vantagem. E apesar dos aces benfiquistas estarem a funcionar e os trazer uma aproximação, Bruninha concluiu o terceiro set a favor do Efanor por 25-21. Com esta aproximação do Efanor na corrida da vitória, o quarto set começou renhido até o sétimo ponto. Mas Bruna Geno Lourenço e suas colegas de equipa alavancaram no marcador. Assim, conseguiram empatar o jogo no quarto set com uma grande diferença, aos 25-13. Com uma final a ser decidida na negra, esta foi um verdadeiro jogo de gato e rato. E apesar do Efanor sair na frente, Alice Clemente empatou o jogo aos 9. E com isso, as jogadoras da capital mostraram suas forças e saíram na frente. E em pouco tempo, Avery Heppel blocou a bola vinda de Matosinhos e assim o Benfica ergueu a taça da prova rainha do voleibol, na negra por 15-12. Mário Martins, treinador do Efanor, contou quais os planos para os playoffs e ainda agradeceu ao sétimo jogador. Incrível, um agradecimento a esta gente que se mobiliza às 10 da noite para estar aqui em Viana. O jogo começou ontem, acho que já acabou hoje, nem olhei ainda para o relógio, mas não deve ter sido muito longe disto. E estiveram connosco, como estão sempre em nossa casa, estiveram ontem, estiveram hoje. Gente incrível, pinta isto de cor-de-rosa, um projeto onde eu estou há 2 anos. O crescimento tem sido fantástico, mérito de toda a gente que trabalha à nossa volta, mérito do Colégio Efanor, da sua estrutura, das suas ideias para os projetos desportivos. Muito, muito, muito feliz por estarmos a mobilizar tanta gente à volta do desporto e o agradecimento é mesmo do fundo do coração. Hoje cair, amanhã levantar, preparar o próximo play-off e vamos nos apresentar com certeza bem, com a nossa identidade, com a nossa vontade de querer ganhar, de trabalhar bem, de sermos felizes juntos e, portanto, vamos levantar e estamos aí. Rui Moreira parabenizou a organização, ressaltando o crescimento do voleibol nacional e apresentou a determinação da equipa que nunca deixou de lutar e ressaltou a coragem emocional que tiveram. Eu acho que antes de fazer essa análise, parabenizar a organização e todas as pessoas que estiveram aqui, porque o voleibol feminino em Portugal tem crescido muito. É verdade que os clubes grandes ajudam,
Mas temos aqui um caso, o caso do Colégio Fanor, que não sendo um clube dos ditos grandes, coloca-se na luta dos grandes e não fica a perder. Pavilhão cheio, lotado, com adeptos dos dois lados. E aqui o meu especial agradecimento aos adeptos do Benfica, mas acima de tudo, de ambos os lados, nunca se deixaram, dentro de uma forma ética, nunca deixaram de apoiar as suas equipas e empurrar-nos para as vitórias. A segunda, pensando aqui um pouquinho institucionalmente, para o Sport Lisboa Benfica, estar aqui hoje, depois de 34 anos, na primeira final, ou desde a última final, e ganhar a taça, que não era ganha há 50 anos, isto é um feito histórico. Terceiro, porque, não sabendo como é lógico o que se passa na casa dos outros, que às vezes também têm problemas que nós desconhecemos, e nós tivemos uma época muito difícil. Perdemos várias jogadoras importantes por lesão, tivemos que nos arrumar, salvo seja, com quem tínhamos, nunca deixamos de lutar, nunca baixamos os braços. Até uma semana atrás estávamos em terceiro lugar, ficamos fora do play-off de luta pelo título. Hoje tivemos principalmente a capacidade mental de chegar aqui e ser competitivos neste fim de semana. E hoje, contra um Porto Vôlei, contra quem nós nunca tínhamos sequer ganho um ponto, ou seja, não é só um jogo, nunca tínhamos ganho um ponto, perdemos sempre 3-0 ou 3-1, ter a capacidade de entrar com esta determinação, com esta qualidade de jogo, contra uma equipa que joga muito bem, que tem gente muito experiente, que tem gente que está muito habituada a estar nos momentos de decisão e nos momentos finais, e nós com muitas miúdas, o caso da Mariana, a seguir à quebra que tivemos, porque abrimos 2-0, o Porto Vôlei com todo o mérito, faz o 2-1, faz o 2-2, está emocionalmente por cima do jogo, abre o quinto set a ganhar e com alguma diferença no marcador. E novamente ter a coragem emocional de ir para cima, de não entregar o jogo e de não desistir, eu estou muito, muito, muito contente, mas acima de tudo, muito orgulhoso. Mariana Garcês, jogadora de apenas 18 anos do Benfica, venceu a primeira competição como sênior. E emocionada com a vitória, conta o sentimento e como isso é resultado de uma boa relação com seus colegas de equipa e treinador. É muita emoção, este é também o meu primeiro ano sénior, então é tudo muito incrível, não tenho palavras mesmo para explicar. Elas todas ajudam-me sempre, eu quando estou nervosa fecho os olhos, alguma delas vem falar comigo, elas ajudam-me sempre imenso. Isto melhorou bastante desde o início da época, eu acho. Acho que é entre ajuda, porque eu também acho que sou muito novinha ainda, não tenho estofo ainda, a experiência, e ele ajuda-me imenso a organizar as coisas, sim. O Sport Lisboa e Benfica ergueu pela terceira vez a Taça de Portugal, depois de um jejum de 50 anos da prova rainha do voleibol. E nos masculinos foi a vez do Sporting levar a taça para Alvalade ao vencer a Fonte do Bastardo. A Taça de Portugal é conhecida pelas emoções à flor da pele, e este ano não foi diferente. A Final Four masculina começou com um derby da capital, mas desta vez no Centro Cultural de Viana do Castelo. O Sporting abriu o marcador e ganhou o primeiro set por 25-21. O Benfica não cruçou os braços e tratou de ganhar o segundo set aos 25-20, mas os Leões estavam imparáveis e ganharam o terceiro e quarto set a repetir o marcador, 25-20. Apurada uma equipa para a final, faltava conhecer quem ia ser o adversário. E para isso, a Fonte do Bastardo e Leixões encontraram-se em campo. A equipa dos Açores entrou logo a ganhar o primeiro set com uma diferença de 6 pontos, 25-19. Leixões responderam no segundo set a congelar o placar aos 25-22. Pontuação que o marcador voltou a repetir, mas a favor da Fonte do Bastardo. O quarto set foi o mais renhido e disputado de toda a taça, com os açorianos a querer comprar já o ingresso para a final e os Leixões a querer levar a decisão até à negra. Depois de ir até as vantagens, os homens do mar conseguiram levar a bom porto o objetivo aos 34-32, mas foi a Fonte do Bastardo quem garantiu um lugar na final aos 15-11. As bancadas voltaram-se a encher no domingo para a final entre o Sporting e a Fonte do Bastardo. E a expectativa quanto ao jogo da final era unânime. Com a experiência que eu tenho, sabia que ia ser um jogo difícil e foi assim, do início ao fim. Nunca acharíamos que seria fácil e o jogo desta final
Fez-nos passar por problemas e por muitas dificuldades que precisávamos de contornar, mesmo não estando num dia super. E eu acho que o plantel portou-se muito bem, toda a estrutura, todos os jogadores tiveram uma aplicação extraordinária ao longo da época. Merecíamos ser vencedores, mas a verdade é que a Fonte faz um jogo extraordinário, sente após o primeiro set, durante o segundo, que pode discutir palmo a palmo, e nós acusamos muito esse aspecto, e foi muito difícil de conseguirmos marcar diferença e fazermos os nossos níveis exibicionais habituais, com muito erro, principalmente do serviço e também algo da recepção. Não gerimos bem as nossas linhas de ataque e colocamos o adversário sempre muito em jogo. Com a análise do treinador do Sporting, olhamos agora com mais atenção para o marcador de cada set. Os Leões entraram fortes no primeiro parcial, ritmo que a Fonte do Bastardo não conseguiu acompanhar, e a vitória acabou por cair no lado verde e branco aos 25-16. Segundo set a iniciar e muito mais Fonte do Bastardo no jogo, com os blocos a marcarem a diferença. A partida ainda equilibrou aos 7, mas erros constantes dos Leões ditaram a diferença pontual a favor da equipa açoriana e até mesmo o ponto final do parcial aos 25-20. Conselhos e alongamentos repostos, e estava tudo pronto para mais um parcial. Se o início apontava um set calmo para o lado sportinguista, logo a Fonte do Bastardo trocou as voltas ao marcador e o terceiro set foi disputado taco a taco até ao último minuto. Martin Lisek foi o responsável de pôr um ponto final aos 25-22. O quarto set voltou a ser um jogo de ping-pong, com a pontuação a saltar no marcador e ambas as equipas a errarem no serviço. Mas o empate aos 14 foi ponto de viragem, altura que a Fonte do Bastardo começou a construir uma vantagem, com os blocos de Marcos Pereira a fazer a diferença. Ao fixarem o set aos 25-20, conseguiram estender a luta pela taça até à negra. O último intervalo deu para tudo, uns aquecimentos, uns conselhos e até um espetáculo de dança. Inspiradas, as equipas continuaram o espetáculo, mas de voleibol. Com consecutivos empates, a corrida pela taça teve direito a vantagens. A Fonte do Bastardo equilibrou aos 20. Tiago marcou o 21º ponto e, com o apoio dos sportinguistas, Wagner Silva fechou o set aos 22-20. Festa em campo, pois a Taça de Portugal de 2023-2024 é leonina. O autor de fechar a taça não escondeu a felicidade e destacou o trabalho da equipa. Olha, muito feliz, é um trabalho que, querendo ou não, começou da pouco esse ano, a equipe é nova, mas é um time que realmente tem muita vontade de ganhar, todo mundo trabalha duro. Tivemos altos e baixos durante a época até esse momento, mas sempre com a vontade de melhorar. A gente trabalhou muito para conseguir esse título. Não foi fácil, a gente lutou até o final. Vi no olho de todo mundo essa vontade de ganhar, ninguém desistiu em nenhum momento, ainda mais no tie-break. Conseguimos fechar o jogo no ataque de segunda linha meu. Mas isso aí foi um trabalho da equipe o ano inteiro. Isso é só, digamos, a recompensa. Estamos de parabéns, é um sonho, estão conseguindo realizar aos poucos. João Coelho também falou do trabalho de equipa e da felicidade do Sporting. O sentimento é incrível, porque a trajetória da equipa ao longo da época foi-nos validando uma melhoria de processos que nos fez acreditar a todos que podíamos chegar, ver e lutar pela vitória. O treinador da Fonte Bastardo confessou-se orgulhoso e surpreendido com a equipa depois de 2 jogos bastante disputados e exigentes. De ontem para hoje não estava à espera desta resposta, porque fisicamente foi muito desgastante, muito pelo desgaste também emocional. Tivemos de mexer, felizmente quem entrou de fora entrou bem e aportou ao jogo e trouxe o equilíbrio ao jogo que aparentava que não fosse a ocorrer. Demorámos a entrar no jogo e reequilibrámos o jogo com essas mexidas. Contente também por eles, porque quem está fora quer jogar e quer mostrar o seu valor. E com isso saímos mais equipa daqui. Com orgulho, sensação de dever cumprido, fica sempre aquele gostinho amargo, sabor da derrota, mas saímos daqui satisfeitos. Nuno Abrantes ainda afirmou que a ambição e a rotatividade da equipa
foram características fundamentais para a época e a taça. A equipa individualmente é ambiciosa e a equipa da Fonte por Norma tenta construir plantéis com soluções face às competições em que entra, que são as competições europeias, as viagens. Por isso temos de ter algumas soluções que permitam alguma flexibilidade da equipa. Uns dando experiência, outros dando juventude, outros dando condições físicas. No fim de semana emocionante, como a prova Rainha pede, o destaque vai para as bancadas, onde os adeptos fizeram-se presentes e os apoios ouvidos. E esta energia do 7º jogador não passou despercebida. É muito importante, é crucial até. Nós temos ao longo do ano dito que nós queremos mais adeptos, queremos que acreditem em nós. Precisamos fazer por isso dentro de campo, ganhar jogos, jogar bem. Hoje não foi o caso, mas até hoje tínhamos vindo a subir. Merecemos a confiança de muita gente em Viana do Castelo. Foram muito importantes nos pontos finais, decididos quase como se fosse um set habitual. E como Wagner Silva diz, a taça foi um verdadeiro espetáculo de voleibol. Todo mundo de parabéns, a organização é fantástica. Hoje, mais uma vez, um espetáculo que vocês criaram aqui para esse final de taça. Quero só imaginar o que vocês fazem para o final do campeonato. A camisola 10 do Sporting não é o único a pensar no campeonato. Temos de encarar o futuro, ainda há uma competição pela frente, não era aquela competição que queríamos, mas temos que encará-la o melhor possível e motivados o suficiente depois da exibição que fizemos aqui, momentos de maior consistência e mais regularidade, faltou-nos isso muito durante a época, de uma equipa em construção, a falarmos 4 idiomas no treino, ficou por tardia esses níveis de consistência e o campeonato principal é fundamental essa consistência, não tivemos, apesar de acharmos que temos valor teórico para mais, mas não conseguimos mostrar em campo. Chegou agora, mais vale tarde que nunca, ainda chegou no presente da época, foi bom, para validar um pouco os processos, o processo é fundamental, mas os resultados acabam por validar um pouco, e acho que hoje saímos daqui com o processo validado. Queremos todos o mesmo e os jogadores querem muito e vamos tentar não ficar por aqui nesta época e há uma final a alcançar e é preciso preparar já a meia-final com Leixões, que vão ser jogos duríssimos como hoje. Mas até lá, o festejo reina na capital, com os Leões a regressarem com a taça. Já de volta para o Campeonato Nacional, a Liga Solverde.pt e Una Seguros retornam neste fim de semana com a terceira fase, a dos playoffs, onde se disputa a melhor de 5 jogos. Para a divisão de elite, o primeiro classificado da Liga Solverde.pt, neste caso o Porto, defronta o quarto, o Sporting, enquanto o segundo, Fanor, joga com o Vitória. Em relação à Taça Federação, há mais 4 playoffs, do quinto classificado, Benfica, com o quarto da Série A2, Esmoriz, do oitavo, Braga, com o primeiro da Série A2, Clube Capa, do sétimo, Leixões, com o segundo da Série A2, Vila Condense, e do sexto, Fiães, com o terceiro da Série A2, Castelo da Maia. Relembrando que na época desportiva de 2024-2025, o Campeonato Nacional de Sêniores da Primeira Divisão, masculinos e femininos, será disputado por 12 equipas. Assim, na presente época desportiva, descem à segunda divisão o número de equipas necessário ao cumprimento do determinado ponto anterior, tendo em conta que o campeão nacional da segunda divisão sobe à primeira divisão. Na divisão de elite da Liga Una Seguros, o primeiro Benfica tem um encontro com o quarto classificado, Acadêmica de Espinho, enquanto o encontro do segundo e terceiro lugar fica entre Sporting e Leixões. E para a Taça Federação, os encontros ficam assim: São Mamé de Vitória, Sporting de Espinho Castelo da Maia, Ala de Gondomar e Viana e Santo Tirso e Fonte do Bastardo. A seleção de sub-20 feminina já se prepara para a segunda ronda de qualificação do Campeonato da Europa. A competição terá lugar em Barcelos, no pavilhão La Salle, entre os dias 5 e 7 de abril. As atletas já foram convocadas e têm jogos de preparação com a seleção espanhola nos dias 1 e 2 de abril em Bragança. Pode consultar a lista das atletas convocadas no site da federação. E a fase final do próximo Campeonato da Europa de Sêniores masculinos será realizada em 2026 em 4 países: Romênia, Bulgária, Finlândia e Itália. Após o sucesso sem precedentes da edição de 2023, cujo impacto econômico e social foi estimado em cerca de 234 milhões de euros, o SEV Eurovolley de sêniores masculinos regressa à Itália em 2026.
e os atuais campeões mundiais terão a oportunidade de disputar o Campeonato Continental em casa pela segunda edição consecutiva, juntamente com os co-organizadores. E nas areias, a dupla portuguesa de voleibol de praia, João Pedrosa e Hugo Campos, classificou-se em 25º lugar no Beach Pro Tour Challenge de Recife a disputar no Brasil, ao perder na passada quinta-feira com os neerlandeses no segundo jogo da fase de qualificação. Inseridos na fase de qualificação, Pedrosa e Campos estão a tentar entrar com força na nova época do circuito mundial de voleibol de praia, depois do 21º lugar alcançado este ano no Beach Pro Tour Elite 16 de Doha, e assim continuar a percorrer o caminho dos apuramentos para os Jogos Olímpicos de Paris. E neste fim de semana de Páscoa já se iniciam os playoffs da terceira fase. E nada melhor do que voleibol já na sexta-feira. A Vôlei TV leva até si um encontro entre o Efanor e o Vitória dia 29 às 16 horas. Da minha parte é tudo, obrigada por ter estado desse lado e já sabe, fique bem, fique com a sua Vôlei TV.